Boa noite. Nós vamos falar sobre a caprinocultura, focando nas principais raças de corte e de leite. O grupo é composto por mim, Isabela Nayara, pelo Pedro Henrique André, pela Úrsula Mileide e pela Júlia Lara. Agora a Júlia vai falar um pouco sobre a origem das raças. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Peço desculpas se por acaso o meu cachorro latir, porque ele é bem barulhento, então provavelmente atrás ele vai falar alguma coisa. Enfim, nosso grupo ficou encarregado para falar sobre caprinocultura. Então eu vou começando a falar algumas coisas sobre os caprinos. Os caprinos é da família dos bovídeos, é nativo da Ásia, África e Europa. Foi domesticado por remotas civilizações para obtenção de leite e pele. Os caprinos chegaram no Brasil no século XVI, trazidos pelos portugueses. Os caprinos são animais muito resistentes, de hábitos alimentares variados, que se adaptam com facilidade às condições montanhosas e áridas. Vou falar também de algumas raças que tem. É uma raça de origem indígena, melhorada por muitos anos com a infusão de sangue dos caprinos angorá, europeus e indianos. No início do século XX, foram selecionados para o corte. Era um caprino com boa conformação, alta taxa de crescimento, boa fertilidade, pelos curtos, pelagem formada por manchas vermelhas que se estendiam da cabeça até a região da paleta. O boé é uma raça muito rústica e de fácil adaptação a várias condições ambientais. Recentemente entrou no Brasil e se adaptou muito bem, sendo bastante difundida, em todas as regiões. A pele do boé tem alto valor como couro quando comparado com as de outras raças de pequenos animais, inclusive com a de bovinos. O pelo no couro determina sua qualidade. Quanto mais curto o pelo, melhor a qualidade do couro. Indica-se criar um caprino com pelos curtos e lisos. O couro do boé é utilizado na produção de sapatos, luvas e capas de livros. A savana é uma raça de origem africana. Desde o início, a seleção foi dirigida para os animais de pelagem branca e negra. Eles têm uma boa capacidade reprodutiva, são muito resistentes aos parasitas e têm boa conformação para a produção de carne. Os animais são compridos, de boa conformação de carcaça, lombo comprido e largo, com pernil bastante desenvolvido. Os aprumos são bem definidos, com membros fortes, bom desenvolvimento muscular e ossos e cascos fortes. Em relação ao caprino boé, a savana é um pouco inferior na conversão alimentar e na precocidade. A raça Sanem tem a coloração branca e os machos costumam pesar de 70 a 90 quilos, enquanto as fêmeas pesam de 45 a 60. A aptidão é de 2,5 a 4,8 quilos de leite e elas são bem conhecidas pela alta produção leiteira. A maturidade sexual dos machos vem mais cedo, que é de um período de entre 5 e 7 meses de idade. Já o das fêmeas um pouco mais demorado, no decorrer de 8 a 12 meses de idade. O ciclo reprodutivo é 3 crias a cada 2 partos. E os números de filhotes é de 1,47 cabritos nascidos por parto. Bom, a Tonsberg é uma raça originada entre o cruzamento de uma cabra da raça Fuva com a de Sanem, que originou a mesma. Ela costuma ter a pelagem cinza escuro a cinza claro, com 2 listras que são características da raça. Elas costumam pesar, os machos, 60 a 90 quilos, enquanto as fêmeas costumam pesar de 45 a 65 quilos.
A aptidão leiteira é de 2,5 a 4,8 de leite por dia. E a maturidade sexual do macho também é alcançada de 5 a 7 meses de idade, enquanto as fêmeas também de 8 a 12 meses de idade. E o número de filhotes é de 1,45 cabritos nascidos por parto. Bom, a Murciana ela é uma raça espanhola que tem um peso médio de 60 a 70 quilos. Os machos, as fêmeas de 45 a 60 quilos. A aptidão leiteira é menor do que as outras duas anteriores que eu falei, sendo de 2,5 kg de leite por dia. A maturidade sexual também é 5 a 7 meses e do macho, e da fêmea de 8 a 12 meses. O número de filhotes é de 1,41 a 1,95 cabritos nascidos por partos. Vou falar sobre a parda alpina, que o peso médio do macho é de 70 a 90 quilos, da fêmea é de 50 a 60 quilos, a aptidão é de 2,5 a 3,0 quilos de leite por dia, a maturidade sexual do macho é de 5 a 7 meses e da fêmea de 8 a 12 meses. O número de filhotes equivale a de 1,6 cabritos nascidos por parto. O ciclo reprodutivo é de 4 crias a cada 3 anos. Vou falar também sobre anglo-nubiana. O peso médio do macho é de 75 quilos, a da fêmea é de 55 quilos, a aptidão é de 2 a 3 quilos de leite por dia, rendimento de carcaça de 44% a 47%, maturidade sexual do macho é de 5 a 7 meses, a fêmea é de 8 a 12 meses. O número de filhotes é de 1,3 a 1,5 cabritos nascidos por parto e o peso de abate entre 25 a 30 quilos. E assim, o meu grupo vai falar sobre o resto. Eu sou a Júlia. Olá, boa noite, sou Pedro Henrique André, tá falando um pouco sobre a tecnologia. A faculdade de Fortaleza, nesses últimos tempos, deu início a um projeto e obtiveram sucesso, que foi a criação de uma cabra clonada transgênica. Essa cabra, por sua vez, possui uma proteína chamada glucocerebrosidase no seu leite, que essa proteína é capaz de curar pessoas que têm a doença de Gaucher. No mundo, hoje em dia, possui mais de 10 mil pessoas com essa doença. E pelos cálculos que eles fizeram lá na faculdade, 32 cabras com essa proteína no leite seria capaz de curar toda essa população que está enferma, né? E nesses últimos dias agora, eles conseguiram dar nascimento lá de mais dois caprininhos machos, né? Transgênicos também. Está falando aqui um pouco sobre as instalações. O local tem que ser bem arejado, tem que ser claro, com entrada de luz solar. Aqui tem dois exemplos, que é o telheiro e o aprisco. O telheiro funciona da maneira que os caprinos ficam soltos lá e fica com a proteção de um telhado, né? Mas à noite eles são recolhidos para um lugar fechado, fora do risco de ser atacado por predadores, longe do frio. E tem o aprisco, que é onde eles ficam fixos, que é
um confinamento, meio que um confinamento, que lá eles que são oferecido comida, tem os coxos, tem as baias certinho e tem a facilidade de limpeza, todos têm que ser protegidos contra a chuva, tem que ser bem drenados, não pode ser úmido. Esse aqui é o bodil, que é um local, né, que é uma baia que serve só para o macho. Lá ele fica isolado das outras cabras, isolado de outros machos. E é um confinamento total. A baia tem que ter no mínimo 4 metros quadrados para cada macho. Eles têm que ficar lá por conta de estresse, para não ficar brigando com outros machos por conta de fêmea. E por conta que ele dá cheiro ao leite quando eles estão junto com as cabras. Eles soltam um feromônio quando tá junto com as cabras, que não é tão atrativo assim para o paladar quando a gente ingere o leite. Aqui agora um pouco sobre a sala de ordenha ou plataforma de ordenha. Aqui tem uma foto de uma plataforma de ordenha por trás, que consiste em um lugar alto onde as cabras ficam, porque como a estatura delas é baixa, facilita no manejo, elas estando num lugar alto. Daí essa plataforma por trás facilita no manejo da máquina de ordenha, né? Acopla ali atrás, por trás. E aqui uma foto da sala de ordenha lateral, que consiste na mesma coisa, num lugar alto, onde a cabra sobe. E só que a diferença é que é manual, né? Para pequeno produtor, para quem tem um rebanho menor, tem essa sala de ordenha. Boa noite, eu vou falar sobre o Capril Maternidade. Ele serve como um berçário para os caprinos jovens e caprinos recém-nascidos, contendo subdivisões de acordo com a idade. O capril necessariamente tem que ser em um lugar fechado, porém arejado, protegido, e o solo tem que ser bem drenado. O sistema extensivo é um sistema onde os caprinos são criados soltos. Utiliza-se animais de menor exigência nutricional. Eles apresentam uma boa produtividade, exigem uma grande extensão de terra e possuem o risco de predação. O sistema semi-intensivo, os caprinos são criados soltos pela manhã e presos à tarde. Isso ajuda no índice de produção e melhora o controle zootécnico e sanitário do rebanho. E possui o menor risco de predação, mas necessita de abrigos com bebedouros e comedouros, além de coxos e cercas na sua divisão. O sistema de produção intensivo, os animais permanecem confinados em áreas restritas, logo necessita de água e alimentos fornecidos em seus coxos, apresenta como vantagem a maior produtividade e melhor acompanhamento dos animais, prevenindo de doenças, mas possui como desvantagem o alto custo pela alimentação, estrutura e mão de obra. Sobre a nutrição. Plantas são a base das refeições das cabras. Elas têm bastante apreciação por folhas largas, como da moreira e feijão guandu. Também são bem aceitas o capim, silagem de milho, feno de leguminosas. Mas como outros animais, sua produção é de acordo com sua alimentação e com a condição climática. Em algum momento das nossas vidas, né, já ouvimos dizer que as cabras comem de tudo, mas não é bem assim. Elas
comem por curiosidade, nem sempre para se saciar, mas por curiosidade mesmo. Até mesmo engolem simplesmente por ter a curiosidade. E aí são as cabras comendo palma, porque é o que tem na região, nas regiões mais áridas, né, como no Nordeste. A chuva por lá é meio que luxo. Ela é bastante raro, né, chover no Nordeste. E temos aqui alguns outros alimentos, como a pastagem mesmo, né, que é a forma mais prática e econômica da alimentação. O pastejo, o capim picado, que é as capineiras, né, que são utilizadas no período chuvoso, a polpa cítrica e caroço de algodão, que são alimentos que são mais calóricos e são meio que o subproduto, né, o resto que sobrou de outra matéria-prima. Bom, a taxa de fertilidade geralmente costuma ser maior que 90%. O número de cria por ano pode variar de 1,4 a 1,6 para os dois. O intervalo de parto ocorre para os de carne em 8 meses, sendo os de leite até 12 meses, um parto ao ano. O peso do nascimento, para ser considerado normal, é de 3 kg para os dois. O peso de desmama de 12 kg, a idade de desmama de 60 a 70 dias, sendo para os de carne, os de leite um pouco mais rápido, sendo 60 dias. O peso de abate costuma ser de 30 a 35 kg, a idade de abate de 6 a 8 meses. Geralmente, a primeira monta, de acordo com a raça, ocorre entre 8 e 10 meses, para os dois também. O peso da primeira monta, o indivíduo tem que ter pelo menos 70% do volume corporal adulto, do peso vivo adulto, e a idade do primeiro parto pode ocorrer de 13 a 15 meses, para os dois também. E o período da monta geralmente dura de 45 a 60 dias. E a taxa de reposição de 20%. A produção de leite é maior, 500 quilos maior por lactação. E o período de lactação geralmente dura de 8 a 10 meses. E o total de fêmeas em lactação geralmente ocorre em 80 a 90% do rebanho.